Então, seja bem-vindo a essa aula que pode revolucionar o seu negócio e seja você cliente da Via Permuta ou não, essa aula é independente da Via Permuta, tá? Isso aqui foi uma virada de chave que eu tive na minha empresa, num evento que teve aqui em Uberaba chamado o iSummit, onde um cara chamado Davi Oliveira subiu no palco e eu vou ser bem honesto com vocês, né? Desde que eu assisti a palestra dele, minha vida nunca mais foi a mesma. Por quê? Ele falou um monte de coisa óbvia para mim, que era muito óbvia, muito óbvia. A doutora Cris estava lá, vai lembrar, né, doutora Cris? Ele falou um monte de coisa muito óbvia, mas que eu não fazia na minha empresa. Então, hoje, o empresário ele fica louco querendo cliente novo, louco querendo indicação, louco querendo vender, né? Para poder vender com margem, vender no preço justo, enfim. Mas técnica de prospecção é algo que, basicamente, a cada 10 pessoas que me chamam, 9 querem prospectar mais. Né? E uma quer melhorar o fechamento. Que são dois problemas que começam, ele é sintoma, né? Não é o motivo da doença, não é o que a pessoa está reclamando. Então, não saber prospectar, muitas das vezes, vem da falta de informação. E aí, a palestra do Davi, e aí eu vou começar essa aula aqui, fazendo essa introdução, para te explicar que um insight de uma palestra, de um evento, pode mudar a sua empresa. Sabe? Essa aula aqui, se você entender direitinho o que essa pessoa vai fazer aqui, pode ser o suficiente para você mudar a sua empresa de patamar. E eu gosto de mostrar, eu gosto de falar, né? Mas eu também gosto de provar. Então, não estava no script mostrar isso aqui para vocês, até porque fica gravado, mas eu vou tomar bastante cuidado aqui, sem expor dado de cliente. Eu vou expor uma parte sensível da minha empresa aqui, que é um relatório de venda, de funil de venda, de um determinado período aqui. Então, eu peguei um período aqui, inclusive, não é o período completo da Via Permuta, é porque nós trocamos de CRM algumas vezes, né? Então, é desde que eu troquei esse CRM aqui. Eu nem vou lembrar direito quanto tempo tem aqui, tá? Mas o que vocês podem ver na tela aqui, gente? Vocês podem ver números importantes e expressivos para quem quer prospectar e vender. Primeira coisa que vocês podem reparar aqui é... Tem alguém com áudio aberto, Igão? Eu deixei aí para você me ajudar aí mutando a galera, tá? Nós prospectamos aqui na nossa área comercial 13.120 leads. Desses 3.120 leads, nós fechamos 780 vendas desde que a gente trocou esse CRM, ou seja, 6% de conversão. Aí você vai falar assim, Júlio, 780 leads desse produto, nesse funil, gerou aqui 2.200.000 reais de vendas aqui desse produto aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o Via Permuta, tá? Que é o Via Permuta. E aí, gente, conclusão de história. O que eu vou fazer para vocês aqui? Eu vou fazer uma coisa que eu sou apaixonado em gestão comercial. Eu vou separar por canal. Eu vou vir aqui, né? Esse aqui é um CRM que eu tenho aqui, todos os meus canais de venda, tudo de onde que veio, né? E aqui, só para vocês entenderem, ó, networking pessoal, indicação de associado, indicação, campanha de moto, link do bio do WhatsApp, o iSummit, evento de Curitiba, Sniper, BNI é um canal. Então, gente, vocês podem perceber que a gente gosta de ter canal de venda aqui. Cada cliente que entra na minha empresa hoje, eu sei exatamente o canal de venda que ele trouxe, aquela prospecção. E o que eu vou ensinar para vocês hoje, nada mais, nada menos do que é esse canalzinho aqui, ó. Social Selling. Que eu vou clicar nele e vou aplicar. Daqueles 2 milhões de vendas que vocês viram lá, né? 488 mil veio desse canal. Então, eu posso afirmar para vocês hoje que é um dos meus canais mais importantes de venda da minha empresa. Então, qual a lógica de eu compartilhar isso com você de graça? Talvez você que está assistindo isso aqui gravado até pagou para assistir, porque eu vou ser bem honesto. Eu vou vender. Né? Inclusive, é um objetivo eu trazer mais clientes através de uma aula desse nível. Mas, pô, quanto que vale vocês pegarem a informação que me fez gerar aí quase R$500 mil de vendas e vocês viram? Tem muito canal de aquisição ali, não é só o social selling, não. Então, primeiro de tudo, eu já queria mostrar para vocês, não foi inventado, não. Vocês viram que eu abri na hora. Júlio, o que é esse danado de social selling? Eu vou convocar agora a pessoa que está comigo na linha de frente. Toda vez que alguém acha que está conversando comigo no direct, não sou eu que estou lá. Só o aluno do Sniper que sabia disso até hoje, né? Mas agora o aluno aqui da Universidade VT também vai saber. Nem no meu Instagram pessoal, nem no Instagram da empresa, em nenhum Instagram. Aliás, né? Eu tô sempre lá olhando o que está sendo conversado lá, né? Tudo. Tem hora que é eu mesmo. Até eu gosto de fazer umas pegadinhas, para quem sabe, né?
mas a maioria das respostas do meu Instagram não sou eu que escrevo, tá? E o motivo é simples, gente. O motivo é simples. A Cleo, que está com a gente, ela vai se apresentar, vai falar de onde que ela está trabalhando. Eu acho que na hora que ela abrir a boca, vocês vão ver que o sotaque dela é um pouquinho diferente, né? E eu vou deixar ela se apresentar. E ela tá, inclusive, quanto tempo ela tá com a gente, Cléo? Porque eu sempre perco as contas, né? Eu já nem vou arriscar quanto tempo você tá com a gente. Mas o fato é, hoje ela lidera o departamento de social selling dentro das nossas empresas, inclusive do meu Instagram pessoal, né? Então, Cléo, eu queria deixar a turma 100% para você, né? Eu vou aqui pegar meu papel e caneta, porque eu aprendo todo dia com você aqui no time. E eu queria que você entregasse o ouro para essa galera aí. Vamos lá? Nossa, que missão, hein? Que missão hoje. Mas vai ser um prazer compartilhar um pouquinho do que é o meu dia a dia, né? Do que eu faço aqui nos bastidores para vocês. Sou daqui de Pernambuco, bem distante, mas ao mesmo tempo, né, tão próxima. E é muito bom, Júlia, assim, ter a oportunidade também de entrar nessas reuniões e ver tantos rostinhos, né, que eu conversei lá no Instagram e que agora já fazem parte também como associados, né? Então, a gente fica muito feliz por contribuir nesse ciclo mesmo, né? Desde a abordagem até o processo de venda e, enfim, acompanhar a evolução de vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, do que é esse papel do social selling, quem é que pode fazer isso, né? Como é que a gente pode abordar no Instagram, não só no Instagram, né? A gente traz o foco para o Instagram, mas você pode abordar aí em outras redes sociais, caso sua empresa tenha, né, também. E como é esse formato de abordagem, como a gente pode conduzir essa conversa de uma forma estratégica, né? E algumas dicas aí, bônus, para você já começar a colocar em prática amanhã já. Boa, Cléo, você vai compartilhar a tela aí só para a gente testar, né? Se vai dar certo. Isso. Inclusive, vou dar uma última chamada aqui para a galera entender a importância da Cléo no nosso time hoje. Tem gente que paga aluguel num lugar de grande movimentação. Pelo menos aqui em Uberaba, eu sei que tem gente do Brasil inteiro aqui assistindo, mas aqui em Uberaba, esquina e ponto bem localizado, geralmente abre uma farmácia. E se tiver alguma reforma numa esquina bem localizada, pode ter certeza que vai nascer uma farmácia ali, né? Então, as farmácias aqui em Uberaba, elas estão pegando os melhores pontos de grande fluxo de veículos. Quanto que vale pagar aluguel, né, em lugares de grande fluxo? É só vocês irem nos shoppings das cidades e ver quanto que se paga de aluguel para você ter fluxo de pessoas olhando a sua vitrine. O que a Cléo vai acabar de falar para vocês aqui é o seguinte: tem gente que abre a sua vitrine no maior shopping do mundo. Sabe onde é o maior shopping do mundo? Chama rede social, né? Ele abre a sua vitrine, se interessa. Eu tenho aqui, por exemplo, na base de Uberaba, uma autoescola, né, Cléo? Então, o seguidor entra, curte um post de autoescola e começa a seguir a autoescola. Ele está interessado em quê? Então, é a mesma coisa de ter um cliente que entrou na loja, no shopping, que você paga um aluguel caríssimo, e os vendedores ficam tudo olhando no celular e esquece de fazer uma abordagem naquele cliente que entrou na sua loja. Ou seja, curtiu uma foto sua, começou a te seguir, ele entrou na sua loja. E aí, quando o Davi falou isso, eu falei, meu Deus do céu, cara, eu não estou abordando quem entra na minha loja. E o que é mais doido, né? O trabalho da Cléo, né, Cléo? É ficar na porta da loja muitas vezes chamando, ó, entra aqui. Vem cá, né? Vamos conversar um pouquinho antes de entrar na loja, igual quem já foi em São Paulo ali na 25 de março, né? Tem esse papel ali de prospecção, a galera te pega no braço na rua e te leva para dentro da loja, né? Então, Cléo, fica à vontade, agora eu vou tentar te interromper o mínimo possível, tá? Tá. Mas aí, quem for tendo dúvidas, pode ir chamando aqui, tá bom, gente? Que a gente vai conversando. A ideia é ser realmente um bate-papo e a gente também tirando algumas dúvidas, né? Então, na verdade, eu também conheci essa preciosidade recentemente. Estou na equipe com o Júlio, oficialmente, né, como nesse núcleo de social selling desde outubro. Então, não faz nem um ano ainda que eu estou, né? Na verdade, a minha formação é na área de psicologia. Então, durante vários anos aí, atuei na área de psicologia e ano passado acabei conhecendo essa área mais comercial e estou amando, assim, né, conhecer e estar junto e me desenvolver também, né? E aí o Júlio me passou essa missão que eu abracei, né, com muito carinho e, querendo ou não, é uma profissão, né, uma atuação que pode estar agregando aí na sua empresa. Bem,
Para a gente começar essa conversa, né, é importante a gente entender que 100% dos clientes, eles são pessoas, né? Os nossos funcionários também são pessoas. Então, o mínimo que a gente deve saber é, de fato, entender as pessoas, né? Saber se relacionar com essas pessoas. Se a gente não souber, a gente também não vai entender, né, como conduzir melhor aí os seus negócios. E aí a gente vai trazer um pouquinho o papel do social selling, né? O social selling é justamente essa venda social, uma venda mais humanizada, né? Hoje é muito comum a gente entrar, né, em algumas redes sociais e ver as respostas lá sendo automatizadas, né? Geralmente, quando um robozinho, entre aspas, né, acaba respondendo a gente, até que a gente vai lá, responde, pode até interagir, né? Mas lógico que uma pessoa, um humano ali por trás, respondendo, interagindo, curtindo, você se sente muito mais acolhido, né? E às vezes até muito mais à vontade, e a conexão acaba sendo muito mais genuína também durante esse processo. Então, qual é o papel do social selling, né? Aí no Instagram, nas redes sociais? É justamente conectar e construir esses relacionamentos, né, de uma forma mais genuína. É aquela velha história de que todos os seguidores, eles vão, nessa primeira conexão, eles vão criando ali um elo, um laço com você, uma amizade, digamos assim, né, durante todo esse processo. Personalizar também o atendimento, né, com esses seguidores e futuros clientes aí que vem chegando, de uma forma mais autêntica. E aí, logo mais a gente vai conversar um pouquinho como é essa abordagem na via permuta, como a gente faz, né? Utilizar, de fato, esse poder das redes sociais, como o Júlio falou, né? Às vezes a gente acaba achando que a rede social é só você postar e esperar o seguidor ir atrás de você, ou perguntar, ou querer saber sobre o seu produto, né? E às vezes falta um pouquinho também dessa proatividade nossa, né? Enquanto empreendedores, enquanto empresa também, de mostrar. Não mostrar querendo já incentivar, né, a compra, mas mostrar de uma forma genuína. Então, gerar ciclos de vendas mais curtos e qualificados. Então, através, né, dessa prática do social selling, a gente também acaba tendo esse filtro mais qualificado, né, de quem é o nosso público, quem é que a gente vai olhar ali e ver, de fato, o perfil que a gente pode estar oferecendo esses nossos serviços. E aí ele acaba sendo mais curto, por conta dessa comunicação e relacionamento de fato que é construído, a pessoa acaba tendo também uma certa confiança ali naquela primeira conversa, e acaba, né, tendo o interesse, enfim, chegando onde vocês chegaram aqui, né? Criar também uma autoridade e confiança com o público. Então, quanto mais, né, você, enquanto empresário, está ali se conectando, conversando, interagindo com o seu público, automaticamente a referência que eles vão ter, né, do seu trabalho, da área que você atua, lógico que é você. Né? Se você está ali ativamente interagindo, você responde, você curte ali os stories, né, algum post dele, automaticamente ele já vai começar a ver você com outros olhos, né? Então, a obtenção também de insights valiosos. Durante todas essas abordagens que a gente acaba realizando ali no direct, querendo ou não, a gente também acaba tendo um filtro, né, de quais são as dores, né, e desejos também daquele público que está chegando no nosso perfil. E isso é um ponto, assim, valiosíssimo, literalmente, porque pode até auxiliar, né, no nosso script, na forma que a gente está abordando, e também até nos nossos produtos, né, em o que a gente está vendendo, o que é que pode surgir também de novos produtos para atender outras demandas, né, de acordo com os clientes, os seguidores ali do seu perfil. Gente, se eu estiver indo muito rápido, também sinalizem, tá? Falem que eu desacelero um pouquinho aqui. Então, 78% dos vendedores, né, que utilizam essa técnica, a prática do social selling, ele tem mais resultados em comparação, né, a esses métodos mais tradicionais. E 74% desses compradores, dos clientes, né, eles escolhem primeiro o vendedor que agrega um valor durante a jornada de compra.
Então, lógico, né? Uma pessoa quando chega e antes de já incentivar, já querer forçar também, né? Às vezes tem alguns vendedores que acabam forçando um pouquinho ali, insistindo, na verdade, né? Para você comprar um produto, geralmente a pessoa fica até, né, acanhada, um pouquinho sem jeito, sem graça, às vezes, né? Diante da situação. E, enfim, acaba muitas vezes não comprando. Então, aquela pessoa que vem, acolhe, explica, entende, faz a escuta mais ativa daquele cliente, né, daquele seguidor, ele vai conseguir compreender qual é a dor, o que é que ele realmente está desejando, e aí poder conduzir de uma forma mais assertiva, né, essa venda, e, inclusive, incentivar aí e fortalecer, né, esse vínculo para futuras vendas de novo. Então, Edward, na área da psicologia, tá, na área do comportamento, ele formulou uma lei do efeito, onde ele enfatiza, né, que todo comportamento de um organismo vivo, ele tende a se repetir se ele for recompensado. Então, assim que esse comportamento ele foi emitido. E aí, um outro sinalzinho aqui interessante, né, para a gente conversar, é que o nosso cérebro, ele tem uma partezinha bem no centro do cérebro mesmo, que se chama ínsula. A ínsula ela é responsável, né, por detectar a empatia, quando tem empatia, né, em uma relação, uma conversa. E isso tudo é gerado justamente no primeiro contato que a gente realiza ali com o seguidor. A gente acaba estimulando ele, né, a forma como a gente faz essa acolhida, esse primeiro contato, de uma forma empática, ele acaba acolhendo aquelas boas-vindas também, né, porque ele responde aí o comportamento, já que a gente teve essa atitude genuína, né, e empática, ele também percebe isso e acaba tendo também como resposta, e aí é onde inicia, né, todo o processo de conversa, de diálogo. Então, nós temos alguns tipos de abordagens, né? Trouxe só um resuminho aqui do que do que são os principais, na verdade, né, que a gente pode estar utilizando aí no dia a dia e você já aproveitando a partir do Instagram de você. Tá? Então, abordagem crucial, o primeiro contato que a gente deve olhar quando a gente entra no Instagram, né, é quem são esses novos seguidores. Então, os novos seguidores, quando a gente começa as ativações, que são essas primeiras mensagens que a gente manda para o seguidor, né, a gente inicia pelo novo seguidor. Quem é que está chegando, quem é que está ali com maior interesse de conhecer, né, o nosso serviço, o nosso produto, a nossa empresa. E aí é onde a gente faz esse primeiro contato. Então, um pouquinho da rotina de um social selling, né? Geralmente, no início do dia, é importante que a gente tenha um tempinho ali para responder às pessoas que mandaram suas dúvidas, perguntas, ou continuar as conversas que estão, né, encaminhar ali. E aí a gente, após essa resposta de todo mundo, né, responder todo mundo, a gente já vai dar essas boas-vindas para quem está seguindo a gente, quem começou a seguir a gente, né? Então, finalizou ali todas essas boas-vindas de quem está seguindo a gente, de quem começou a seguir, né, recentemente. A gente também tem outras formas de estar trabalhando e abordando esses seguidores dentro do perfil, né? Às vezes, as pessoas acreditam que é só pelos seguidores que estão chegando, mas não, né? O Instagram, ele tem inúmeras formas de a gente explorar, da gente fazer esse contato com esses seguidores e gerar, lógico, o que a gente quer, né? É gerar leads e gerar vendas também. Então, uma outra forma que a gente pode também estar fazendo essa abordagem com os seguidores é através dos próprios comentários de posts, né? Então, tem pessoas que ali, quando vê um post, um card, né, ou um vídeo, enfim, acaba sinalizando que está com interesse de conhecer mais, de querer, né, ver outros produtos, enfim. Então, é importante também dar essa filtrada lá nos comentários, ver quais são os seguidores que estão demonstrando, sinalizando, né, algum tipo de interesse no seu produto, no seu negócio. E aí a gente também realiza essa ativação, tá? Uma outra forma também da gente abordar esses seguidores são através dos seguidores que estão lá antigos, né?
que já faz um tempinho que está no nosso perfil e a gente nem deu essas boas-vindas, né? Nem entendia o que era o papel do social selling, e agora vocês entendendo, vocês também vão lá dar as boas-vindas, mesmo que sejam seguidores antigos, né? É importante. Esses seguidores antigos, né? Como eles já estão há um tempinho, eles não são tão quentes, digamos assim, como esses seguidores que estão chegando agora, né? Porque quem está chegando agora está acompanhando ali no exato momento que você está postando os conteúdos, está interagindo, né? Ou seja, já está mais um ativo, né, nessa relação, nessa conversa, né? Já os seguidores antigos, possa ser que eles não estejam curtindo, né? Não tenham visto as postagens mais recentes, enfim. Por isso que é bom a gente também fazer essas ativações desses seguidores, porque lá tem muita gente que, às vezes, por conta de rotina, de inúmeras questões, às vezes acaba não conseguindo, né, acompanhar tudo, e pessoas que têm interesse e que não conseguiram enxergar, talvez, uma oportunidade também aí de virar a chavinha do seu negócio, né? Então, nós tivemos, é um pouquinho mais demorado, né, para se gerar o resultado através desses seguidores mais antigos, porque é uma ativação mais fria, né? A pessoa não está interagindo tanto como os que chegaram agora, né? Mas, de qualquer forma, pode sim gerar resultado através dessa forma de ativação, né, de contato. E temos também a prospecção ativa, né? A gente chama de prospecção ativa quando a gente vai conversar com pessoas que não seguem o nosso perfil. Um exemplo que eu tenho testado, inclusive, recentemente, né, é de ir nos posts que têm mais curtidas, e aí, quando eu vejo que a pessoa, né, esses seguidores, acabam curtindo vários outros posts também, só que não segue a gente, às vezes por ter um amigo que conhece a Via Permuta, né, ou às vezes até acompanha, mas ali acaba não seguindo, a gente também faz essa ativação, faz essa prospecção ativa, ou seja, a gente sai do lugarzinho de esperar a pessoa vir seguir a gente, e a gente vai bater lá na portinha dele, né, e falar, nossa, olha, te vi, né, curtindo, comentando, interagindo aqui no nosso perfil, seja muito bem-vindo. E aí é muito importante também nesse processo, né, que não seja de forma logo inicial de você oferecer qualquer tipo de produto seu. A ideia dessas primeiras mensagens é justamente de criar essa relação, né? Essa conexão, para então aí a gente ir construindo todo o script e roteiro, né, que vai levar para onde de fato a gente quer. Então, como é que a gente pode abordar e conduzir, né, esses perfis que chegam no nosso Instagram? Então, é muito importante a gente identificar esses sinais de interesse, como, por exemplo, né, a pessoa que segue a gente, ou que deixa um comentário, ou que curte, ou às vezes até uma pessoa que manda uma mensagem no nosso direct, né? Priorizar esses sinais com base no seu nível de interação. Então, voltando aqui um pouquinho nesse outro slide, aqui está meio que a ordem também, né, de aquecimento, digamos assim, dos seguidores. Então, de prioridade, quem está chegando no nosso perfil, então é prioridade a gente dar esse olhar, essa atenção maior. Finalizou todos eles, a gente parte para quem está ali nos comentários para fazer essa abordagem. Finalizou, tem a opção também dos seguidores antigos, né, e da prospecção ativa. Geralmente, a prospecção ativa pode ser também, por exemplo, para uma empresa ou um empreendedor, né, que queira um público mais específico e ainda não tem o seu perfil. Então, por exemplo, eu, como psicóloga, gostaria de ter um contato maior, né, de fazer alguma parceria com alguma clínica, um consultório ou com outro profissional. Então, eu vou ter foco, né, para pesquisar e fazer ativações com esse público, né? Fazer também essas visitas sinceras aos perfis. Então, hoje, todos os perfis de todo mundo que chega, a gente não manda a mensagem assim de uma forma aleatória, né? Então, perfis que são abertos,
principalmente de empresas ou profissionais autônomos, né, também, que sempre postam ali um pouquinho dos seus bastidores, informações. Então, quando eles chegam lá naquela partezinha, né, da mensagem, antes de entrar naquela partezinha da mensagem, a gente dá uma olhada lá no perfil da pessoa, dá uma olhada também, né, na área que a pessoa atua. É basicamente como se a gente fosse escanear ali todo o perfil dela, né? Então, a gente olha a parte da bio, né, se tem informações sobre a cidade que a pessoa atua, se tem mais informações e detalhes sobre a área também de atuação dela, né, ou algo que ela tem interesse ali em comum, né, que seja também interessante para o negócio, né, ou para o produto de vocês. E ali no perfil, dependendo, né, da intenção ali, se o perfil for, de fato, né, um perfil do seu cliente, né, ideal, digamos assim, seja, de fato, alguém que tem uma possibilidade, a partir desse escaneamento que você faz, né, você vê, ó, peraí, esse perfil, ele tem as características que eu busco, né, dos meus clientes, então, eu posso interagir lá. Então, geralmente, a gente faz essas visitas sinceras, né, de olhar essas informações, e também, como a gente quer ser visto, né, lógico, a gente deixa lá as nossas curtidinhas, né? Ou nos stories, ou também lá na partezinha do feed, né? Pode ser curtida em vídeo ou post. Geralmente a gente deixa 3 curtidas, né? Tipo, um post mais recente, um pouquinho mais antigo e um mais antigão, né? Até para a pessoa ter essa noção de que você teve lá, que olhou todo o perfil dela, e se você vê algum post que seja interessante, deixar um comentário, né? Pode ser uma frase, uma palavra, um emoji, e aí isso também vai ajudar, né? Vai facilitar também nessa primeira conexão genuína, né? Porque quando a pessoa entrar ali no perfil dela, que vê que você curtiu aqueles posts dela, que você deixou a mensagem, com certeza ela vai querer olhar o que você mandou e vai responder de uma forma muito mais rápida, né? E aí temos também um ponto bem importante, né, de continuar essa conversa, essa interação, que é através da resposta mínima viável. Então, eu envio a mensagem, né, a gente envia a mensagem, porém, essa conversa ela só continua se a pessoa tiver algum tipo de interação com a gente. Até para a gente não ser, né, aquela pessoa incômoda que fica lá insistindo numa conversa e a pessoa não está com interesse, talvez não é o momento dela, né, de querer saber mais sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Então, essa conversa ela só é continuada se a pessoa deixa essa resposta, né? E aí, um outro ponto que a gente sempre mantém é toda mensagem que manda deixar sempre uma pergunta, né? Justamente para incentivar e motivar a pessoa que está ali respondendo a continuar o diálogo, né? Continuar essa conversa. Então, temos esse contato inicial, né? E essa condução das mensagens. Então, na mensagem inicial, lá como eu disse para vocês, né? Que a gente entra lá no perfil do seguidor, olha, faz todo o escaneamento lá, né, do perfil dele, enfim, curte lá alguns posts. Às vezes tem perfil que é fechado, de fato, às vezes a gente só consegue identificar o nome da pessoa, e aí, de qualquer forma, a gente também envia a mensagem e deixa alguma pergunta, né? A Via Permuta, como tem esse foco, né, de empresas, de negócios, de áreas, né, de atuação, a gente sempre pergunta, após, né, deixar lá as boas-vindas, qual área que a pessoa segue, né, que atua, ou que empreende, enfim, já deixa uma perguntinha ali até para você entender quem é aquele seguidor que está chegando, né? Então, mesmo se o perfil for fechado, não tiver nenhum tipo de informação, é importante que você também deixe essas boas-vindas, né, que também deixe lá uma perguntinha para estimular, né, para motivar aí essa conexão, porque tem muitas pessoas que acabam não querendo expor tanto, né, a sua área de atuação,
Às vezes são pessoas ali que têm empresas, perfis de empresas, mas elas seguem no seu perfil pessoal, enfim, né? Às vezes você acaba perdendo uma oportunidade por também não olhar esse tipo de seguidor, tá? E aí a gente, após enviar a primeira mensagem, por exemplo, né? Oi, Júlio, boa noite, né? Dá aquela saudação, enfatiza o nome da pessoa, né? Porque quando a gente fala o nome da pessoa, ela também se sente ali acolhida, a partir do momento que você vai interagindo e também enfatizando esse nome da pessoa, ela se sente assim como se fosse mais próxima de você, né? Então, entenda que ali, lógico que é um cliente, né, um possível cliente, mas acima de tudo é uma pessoa, né? Justifique o seu contato, por exemplo, as suas boas-vindas, você pode justificar, né? Olha, vi que você chegou por aqui recentemente, seja muito bem-vindo, e aí, né, já faz essa primeira conexão com a pessoa, faz esse reconhecimento social, que é justamente quando você entra no perfil e vê, né, a área de atuação ou algum post que seja interessante, que conecte também com o seu negócio, né? É muito importante a gente compartilhar aqui que o social selling ele tem mais ou menos um roteiro, né, de como fazer essas abordagens, porém, cada empresa, cada negócio tem o seu jeito próprio, né? Então, o que a gente utiliza e o que serve como modelo para via permuta, talvez, se for aplicar exatamente desse jeito para vocês, não funcione, né? Talvez precise de ajustes, de adaptações. Porém, todos seguem esse roteirozinho aqui, né? De boas-vindas, uma justificativa desse contato, um reconhecimento social, e essa pergunta pretexto, já para criar esse primeiro vínculo, né, essa primeira conexão. Então, o reconhecimento social é quando a gente vê lá um produto, um serviço que a pessoa está oferecendo ali, né, ou no caso de vocês, algo que conecte com a marca, com a empresa de vocês, e vocês podem sinalizar, nossa, pronto, geralmente, os perfis que chegam, né, a gente vê muito as pessoas compartilhando os bastidores, né, do seu dia a dia, compartilhando também depoimentos, né, então a gente sempre interage lá, nossa, achei incrível o seu trabalho, e é importante que a gente seja também, tenha essa interação de uma forma mais espontânea, né, não seja tão robotizada. Então, de fato, que personalize essa mensagem para a pessoa, para ela ver também, né, que você e ela ter a certeza de que foi uma pessoa ali que curtiu os posts dela, que viu, né, o trabalho dela, que teve esse reconhecimento do que ela faz, né? E deixar essa pergunta pretexto. Né? Então, geralmente, a gente pode deixar uma perguntinha de o local onde a pessoa atua ou atende, né? Eu estou trazendo isso para o contexto da via permuta, mas aí cada um vai levar isso para o contexto da sua empresa, né? Qual pergunta pretexto ali da sua empresa que poderia vir a conectar, né, e ajudar aí a pessoa a desenvolver essa conversa, né? Uma das coisas assim que me auxiliou muito, principalmente nos primeiros meses que eu comecei essa atuação como social selling, de fato é a ajudinha do chat GPT, né? Eu não costumo copiar e colar ali as mensagens, mas se caso você tiver essa dificuldade, né, de pensar em um script ou pensar nessas formas, você também pode utilizar lá como uma referência, né? E aí adaptar também para o seu negócio, para a sua linguagem, né? A gente vai ver algumas dicas aqui também de como a gente pode personalizar essas mensagens. Ô, Cleo, antes de você falar da dica aí, deixa eu aproveitar um intervalozinho aqui. Teve gente que perguntou no chat ali, pô, já tem ferramenta que faz essa abordagem automatizada? Tem, a ManyChat é a mais conhecida, inclusive eu já testei, inclusive, mas existe uma diferença absurda no trabalho que a Cleo faz do trabalho de qualquer automação ou IA que você tiver acesso hoje, né? Ó, tem uma menina me invadindo aqui. A diferença é simples, né? Esse elogio sincero no perfil, essa forma de conectar, de você ir lá nos stories da pessoa, né? E Davi tem uma metodologia engraçada, né? Porque ele fala uma coisa que eu não tinha pensado, né, Cleo? Por quê?
a gente tem mania de pegar o lead do Instagram e ir para o WhatsApp. Só que no WhatsApp, o que a gente tem de informação do cliente? Só a foto que ele quis colocar. Pois é. Agora, já se você vai lá no perfil dele, você sabe se tem filho, se não tem, se viajou para o exterior, se não viajou, se está em grupo de networking, se tem perfil para usar o seu produto. E o Davi chama isso de cara de Pix, né? Você bate, não, esse aqui tem cara de Pix, esse aqui eu vou atender pessoalmente, né? Esse outro aqui, não, esse aqui eu vou passar para o time atender. Então, o trabalho da Cleo é quase que um stalker profissional, né? Por quê? Porque ela faz isso o dia todo. E a ideia, né? Por que hoje eu invisto em social selling? Porque eu quero que a Cleo, ela lidere um time de social selling, por quê? Né, Cleo? O exemplo que eu dou aqui, para todo mundo entender, é o seguinte. Hoje o freezerzinho, a geladeira da Brastemp, que eu tenho lá no meu escritório, que é um frigobarzinho todo retrô, né? Ele é um absurdo, ele é mais caro que uma geladeira, né? Então, cada dia mais as coisas retrô, elas estão mais na moda, né? Então, o que é um diferencial hoje? É você não ser um robô, é você não ser uma IA. E é isso que a Cleo faz. Então, o que acontece? Hoje tem gente empolgada com a IA, inclusive eu uso IA para quase tudo, mas o trabalho da Cleo talvez seja uma reserva de mercado que esse dificilmente, pelo menos, né, por enquanto, eu não posso afirmar que para sempre, mas o trabalho da Cleo é muito mais importante do que aprender a fazer venda por WhatsApp. Venda por WhatsApp hoje já tem uma IA que faz, né? Então, o da Cleo não. O da Cleo você vai ter que entrar, perceber, elogiar de maneira sincera, e aí agora vai dar exemplos aí, né, Cleo? Mas eu quis fazer esse adendo porque tem gente que vai querer o caminho mais fácil. Ah, não, vou contratar uma automação para fazer isso aqui. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vou até dar um spoiler também, né? Já aqui, do quanto, assim, lógico, também super apoio e utilizo, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela vem aí para ser um apoio, né? E não tomar lugar de ninguém, né? Eu acho que independente da área que você for atuar, né? A atuação de um ser humano, com certeza, vai ser sempre muito valorizada, né? Uma outra coisa também, assim, de diferencial, de você ter, de fato, uma pessoa respondendo e interagindo ali na sua rede social, né, é que, às vezes, né, o script, ele sai do roteiro também, né? Às vezes, o seguidor ali acaba trazendo uma pergunta muito particular dele, né? Que se, por exemplo, fosse uma IA respondendo, talvez não conseguiria, de fato, direcioná-lo da melhor forma, né? Então, os seguidores acabam também trazendo as suas demandas diferentes, né? Que talvez só um ser humano ali que, de fato, né, tivesse essa possibilidade, tem, né, essa possibilidade de reconhecer e conduzir a conversa ali da melhor forma possível, né? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi, eu estou tentando lembrar, assim, como que caiu a ficha para eu chamar a Cleo, para liderar, e foi justamente isso. A tendência nossa é simplificar. Não que o trabalho de social selling seja complexo demais, pelo contrário, ele é simples, né? A complexidade desse trabalho é fazer ele todo dia, e ele é, de certa forma, repetitivo, e se o empresário empolga com a aula hoje, começa a fazer amanhã é quarta-feira. Ou até hoje mesmo, né, Júlio? Começa a fazer hoje, começa a fazer amanhã, e faz na quinta-feira, faz na sexta, e dali para frente não faz mais, você também não vai ver muito resultado. Então, ele é um trabalho de constância. Então, nossa, eu estava lendo aqui o chat, Cleo, e aí você vai dar exemplos aí do porquê que é importante ser um ser humano, é justamente por ela falou escanear, né? Eu acho que essa é a melhor palavra mesmo, você vai ter que escanear o seu perfil de cliente ali, e lá no WhatsApp você tem o quê? O nome, o telefone e a foto dele. E no mais, os status de indiretinha que é posta lá, um negocinho, você ainda acha lá. Mas no Instagram você tem tudo que ele já postou na vida dele, tá lá no Instagram dele, né? Isso, verdade, Júlio. E assim, né, a questão do papel também ser um ser humano, né, por trás dessas interações, é dessas outras possibilidades, né, que a gente tem de acabar captando esses leads e novos clientes, né? Por exemplo, através das curtidas. Então, acredito que ainda não tem nenhuma inteligência, né, artificial que faça esse mapeamento aí das curtidas, que interaja e responda e conduza a conversa, né, a partir das curtidas. Inclusive, a gente já gerou vendas, né, de
leads, de contatos aí que curtiram, de pessoas que curtiram os nossos posts, que acabaram não seguindo o nosso perfil, né? Enfim, e por essa interação lá, através das curtidas, foi gerado aí essa conexão e gerado vendas. Né? Hoje, por exemplo, eu acabei porque eu estou ficando um pouquinho viciada nessa área, sabe, Júlio? De explorar outras coisas além dos novos seguidores, né? Explorar mais ali o Instagram. E hoje, por exemplo, a metade dos contatos que eu peguei veio dessa interação de contato extremamente frio, né? Que estava lá de pessoas que que curtiram, né? Ou que deixaram ali algum comentário e que não seguiram a página, né? E aí, a partir dessa minha primeira interação, desse primeiro contato, de ir lá, curtir também, né? Fazer aquela visita sincera no perfil da pessoa, estimular de novo esse interesse, né? Dele vir conhecer também o que havia pergunta, papel, enfim. Né? Eu acabei de olhar no CRM aqui, né? Só para vocês saberem sobre hoje, só hoje a Cleo conseguiu 8 leads ali no nosso direct, né? Então ela está me falando que 4 leads hoje vieram de pessoas que não são seguidores. Né? Mas eu não sei se você já preencheu tudo lá no CRM, se tem mais algum, às vezes até tem, né? Mas assim, é impressionante esse trabalho, sabe? Por quê? Porque hoje, se eu for comprar um lead na rede social, ele é muito caro. E o que é pior, ele não vem tão qualificado quanto a conexão que a Cleo consegue fazer lá no direct. Né? Isso. E aí, até um ponto também importante, Júlio, né? Porque eu acredito que vai muito do nível também, né? Que a empresa está, o direcionamento que está indo, enfim. Antes, a gente tinha um volume muito maior de leads chegando, né? Porque a nossa interação era mais curtinha, que é esse do exemplo que eu vou trazer para vocês. E aí, recentemente, a gente entendeu, né? Que havia permuta de uma forma geral, ela também está passando aí por uma viradinha de chave, né? Muita coisa incrível acontecendo e chegando também. Então, a gente entendeu que a nossa forma também de qualificar, ela deveria ser um pouquinho mais aprofundada aí. A gente deveria, né, filtrar de uma forma ainda mais assertiva quem são esses novos leads, né? Esses possíveis associados que estão entrando. Né? Resumindo para a galera entender, né, Cleo? Aqui todo mundo empresário é fácil explicar. A gente fazia muito mais volume, mas o lead vinha desqualificado. Isso. Aí vem o Igor e a Cleo ali, o time de marketing, né? Que hoje é muita gente. Passou um outro script para a Cleo para ela fazer perguntas estratégicas antes de virar lead, porque vai ter gente que nem vai virar lead. Então, ou seja, diminuímos o volume, né, Cleuzinha, e melhoramos a qualidade dos leads ali dentro do direct. Né? Pois é. Então, assim, quando vocês iniciarem aí, quem ainda não tem essa prática, né, de fazer essas interações com os seguidores, ir testando de fato, né, vendo o que está funcionando, o que não está, porque, assim, cada área, né, de atuação, enfim, vai ter uma forma específica também dessa abordagem e dessa filtragem, né, de como vai fazer essa qualificação. Então, aí, esse era um pouquinho o script do ano passado, né, que a gente estava utilizando, que não era tão, não exigia tanta qualificação logo nesse primeiro contato, né? Então, geralmente, quando a empresa é importante a gente falar, né, o nome da empresa, perguntar também quem é que está falando ali no direct, né? Pode ter empresas aí que seguem vocês também. Então, essa primeira abordagem, como a gente falou lá naquele roteirozinho antes, né? É de dar essas saudações, né, das boas-vindas, falar, né, um pouquinho ali a justificativa do porquê você está dando essas boas-vindas, espero que, né, eles estejam mais conectados com a gente, e perguntar de uma forma genuína, né, quem é que está falando, né, com quem eu falo por aqui. Então, a pessoa aqui interagiu, tá vendo? Olá, tudo bem? Aí sinalizou já que era a Gabi. Então, aqui eu já vim e sinalizei para ela. Antes de mandar essa segunda mensagem, fui lá no Instagram da empresa, né, curti lá os posts, já para ela entender que eu olhei, né, que eu vi os produtos dela lá, e vim aqui e sinalizei. Gabi, achei incrível os seus produtos, né? Aí perguntei, porque não tinha identificado na bio dela se tinha algum espaço físico ou se ela atendia exclusivamente online, né?
Então, ela explicou aqui, ó, interagiu, né, deu a resposta mínima viável dela, e explicou que realmente fazia o atendimento só online. E aí eu comecei a conduzir a conversa, explicando um pouquinho, apresentando o que era a via permuta, né? Fazendo essa chamada de ação de fato para ela conhecer um pouquinho mais. E aí sugerindo, né, que ela enviasse, passasse esse contato para que o time da gente entrasse, desse um alô para ela, né, comentasse, fosse apresentar um pouquinho melhor o que é a via permuta. E aí era onde ela passava o contato e a gente já encerrava. Então, importante também que todo esse contato com o seguidor, ele deve ser, né, de uma forma realmente breve, não é interessante estar com uma conversa muito, muito longa, né? Então, lá nas primeiras mensagens, geralmente a gente faz uma perguntinha ali de conexão, né? Como eu falei aqui, se ela tinha um espaço físico ou se atendia online. Então, já foi uma perguntinha ali de conexão, já para não ir direto apresentando o nosso serviço, né? Então, quando eu entendi como funcionava, então aí sim eu fui trazendo alguns pontos de conexão de que a via permuta poderia ser interessante para ela, né, para o negócio dela. E aí a conversa bem mais curta e realmente de uma forma mais estratégica, né? É o que realmente a gente quer. E aí é muito importante durante todo esse processo, né, todo esse papel do social selling, é que, embora nem todo seguidor, nem toda pessoa que chega lá no seu Instagram, ele seja um potencial cliente, né, um lead, é fundamental identificar esse público ideal para você, né, quem realmente você quer que se torne o seu cliente, né? Mas também é crucial que você dê as boas-vindas, né? Que faça esse acolhimento com todos que chegam ali. Por quê? Já aconteceu muitas vezes de pessoas que seguem a gente, acaba, por exemplo, às vezes nem sendo um empresário, mas que gosta de seguir, gosta de ver, né, essa área de empreendedorismo, de network, enfim, e acaba indicando para parentes, para amigos, né, que não conhecem a via permuta. Então, é olhar para aqueles seguidores, olhar para todo mundo que está ali no Instagram como um potencial cliente de fato, mesmo que, e no primeiro momento, nem sempre ele vai ter o perfil, né? Mas ele pode ter o perfil aí, ou de indicar, ou de se tornar seu cliente a médio ou longo prazo. E aí, uma das coisas, né, que também é importantíssimo a gente construir para todas essas interações no nosso Instagram, é desenvolver, de fato, um mapa de linguagem, que seria mais ou menos como um guia de orientação ali, de como é que a gente vai responder, conversar, né, no direct, nos próprios comentários, né, enfim, como a gente vai conduzir, qual vai ser esse padrão de linguagem, né? Então, ele tem um objetivo crucial de padronizar essa abordagem do social selling para garantir, de fato, que essa comunicação da marca, ela permaneça consistente e alinhada com a proposta, o valor, enfim, da marca, né? Independente do profissional que esteja ali interagindo. Então, por exemplo, você ainda não tem, né, uma equipe que, de fato, consiga dar esse suporte e fazer esse trabalho de social selling. Se você tirar ali 1, 2 horinhas por dia para, de fato, fazer essas ativações e seguindo, né? Respondendo o pessoal, isso constantemente, como o Júlio mencionou, vai gerar resultado, né? Porque a questão social selling é você utilizar, de fato, os períodos também de mais interação desse público, né? Por exemplo, no início da manhã, né? No horário mais do almoço, geralmente é onde o pessoal para um pouquinho e consegue ali ver o celular. À noite o público responde, interage bastante, porque também é um momento que está muitas vezes já em casa, relaxado, né? Tá ali curtindo, vendo vídeos, enfim, respondendo também ali no Instagram, no WhatsApp, e tem uma facilidade maior também de interação e de responder para você. Então, no caso, né, das pessoas que ainda não têm essa equipe, mas que quer começar,
é de ver algum horário mais estratégico para poder iniciar essas conversas, essas interações. E aí, quem sabe, né, quando a equipe aumenta, ou quando precisa também de outras pessoas darem suporte, ter esse mapa de linguagem vai facilitar muito, né? Porque independente da pessoa que esteja respondendo, aquele padrão de conversa, né, os emojis, enfim, a forma como interagem, as saudações, vão continuar a mesma. Então, a pessoa que está ali, o seguidor, ele nem vai perceber que mudou o social selling, né, que é outra pessoa respondendo. Então, por isso que é muito importante a gente ir padronizando nessa forma. E como é que a gente faz isso, né? É importante ter muito claro, né, a missão, visão e valores da marca. Então, entender de fato, né, o seu produto, a crença, né? Então, antes de começar a fazer esse papel como social selling, tive muitas aulas e acompanhei bastante, né, o que era a via permuta, para eu entender e, de fato, respirar o que é a via permuta e me sentir mais segura também na forma ali de interagir com os seguidores, né? Voz e o tom. Então, definir aí pela sua empresa, né, a partir do nicho que você atua, qual vai ser esse estilo de comunicação que você quer, né, para a sua marca. Se é um estilo mais formal, se é informal, se é uma forma mais amigável, descontraída, né? Então, é importante definir qual vai ser essa conduta, né, nessas interações. Até hoje eu não sei como é que você cuida do meu perfil pessoal e do profissional. É duas pessoas diferentes, você tem dupla personalidade, né? Pois é, Júlio. Às vezes a gente tem que parar um pouquinho. Peraí, agora você é o Júlio. O Júlio com cabelo, né, Júlio? Tem hora que ela responde melhor do que eu falo, cara, isso aqui foi eu ou foi ela? Pois é, né? Ter mensagem-chave também, né, que identifique aí as principais mensagens que a marca quer transmitir. Por exemplo, lá naquela mensagem das boas-vindas, né, quando a gente deixa logo aquela mensagem, a gente já fala o quê? Que quer que a pessoa se conecte ainda mais, né, que esteja ali participando, interagindo de fato com a gente. E uma das coisas que a gente valoriza muito aqui dentro da Via Permuta é, de fato, a conexão, e não só a conexão de um seguir o outro, né, mas de gerar esse network, né. O público-alvo também, como a gente tinha conversado, é importantíssimo a gente ter claro quem é o nosso perfil, né, de cliente. Então, muitas pessoas que seguem, às vezes, e não têm o perfil, de fato, né, como cliente, então, minha conduta também de conversa é diferente, né? Então, eu não chego e vou mostrar toda a proposta da Via Permuta, não vou pegar contato daquela pessoa, porque eu sei que a pessoa não vai se enquadrar ali, né, com o que a gente está buscando. Por exemplo, uma pessoa que é CLT, né, ou que trabalha como professora, por exemplo, estou generalizando, né, que tem alguns casos que tem professores que acabam entrando também. Mas, assim, é entender, de fato, quem são as pessoas ali, né, a carinha de Pix, né, da gente, para a gente poder ir conduzindo essa conversa. Foco também nessa construção de relacionamentos, né? Ou seja, né, a gente priorizar de fato essa interação mais autêntica, mais genuína, né? Não ficar tão robotizado ali. Cada seguidor, você encontrar de fato algo muito específico dele para você deixar sinalizado ali naquele, principalmente no primeiro contato, né? Focando agregar primeiro esse valor, né, antes de promover o seu serviço, o seu negócio de uma forma mais direta. Então, dessa forma, a gente também acaba, né, cultivando essa confiança entre o seguidor e a empresa, né, enfim, ou às vezes é perfil pessoal, né, da pessoa, através dessa primeira conversa. E uma das coisas, assim, que eu tenho aprendido e muito, né, que eu ainda sou muito leiga nessa área comercial, mas eu aprendo também constantemente com todo o time da Via Permuta, é que a técnica de venda é extremamente crucial, é importantíssima. A comunicação também é fundamental, né? A forma como você está ali se posicionando, comunicando o seu serviço, o seu negócio, é primordial. Porém, uma pecinha ali também, né, que faz
toda a diferença nesse processo é a escuta ativa, né? Então, hoje a gente está num momento, numa fase do mundo, de uma forma geral, né? Que é tudo muito automático, tem que ser tudo muito rápido, né? E aí, quando você, né, se disponibiliza de ver o perfil da pessoa, de sinalizar alguns pontos ali do perfil que você achou interessante, conecta com sua marca, né? Interagir ali, de uma certa forma também acaba auxiliando, né? Ajudando aí, né, nessa construção, né, da confiança, né, de você entender que o do outro lado tem um ser humano, né, do outro lado ali, a pessoa realmente está querendo entender qual é o momento do meu negócio, qual é o desafio que eu estou passando do meu negócio, né, e como ela pode me ajudar também. Então, a consistência também nessa comunicação, né, então, usar uma linguagem, o tom e as mensagens, né, de fato, com a marca, né, com o padrão da marca, de como é falado, né, os representantes como divulgam e se posicionam, né, evitar que opiniões pessoais, né, acabem interferindo ali na mensagem, é entender que quando você está como social selling, né, você está ali representando de fato a marca. Então, por mais que tenha alguma coisa que você não concorde, enfim, ali não vem ao caso. Entender o que a marca acaba, como eu posso dizer, o que a marca tem de alinhamento, né? De posicionamento. Manter também essa identidade visual da marca, né? Quando é aplicável nas interações, por exemplo, a questão aqui mesmo, né? Dos emojis, utilizar emojis também é interessante. Então, ter um padrão de emojis em algumas situações, onde é que você utiliza, né? É algo meio bobo, entre aspas, né? Mas é algo que também acaba humanizando mais ali o seu contato com o seguidor, né? Seja através das reações nos stories, seja nos comentários, ou até no próprio direct, né? Ter esse padrão, de fato, da primeira acolhida, da saudação, né? Da despedida também. Então, sempre seguir o mesmo script, né? O mesmo formato de atendimento. Mapear também as expressões peculiares da marca. Então, seja frases, palavras, né? Termos de comunidade em comum. Então, uma coisa que a gente vê muito aí, a forma como o Júlio se expressa, né? Ele diz, nossa, já é marcado assim, tipo, fala fulano, né? Então, essa é uma forma dele se expressar muito pessoal dele, né? Então, se você dá uma mensagem lá no Instagram falando desse jeito, lógico que a pessoa já vai ouvir emocionalmente, né? Ter aquela lembrança auditiva dele falando isso e você vai acreditar que é ele ali falando, né? Então, por isso que é importante a gente fazer também esse mapeamento até de frases, de palavras que a pessoa ou a própria marca, né, acaba tendo uma utilidade ali, uma referência, né? Deixa eu ver se tem mais algo aqui. Não. E aí, uma diquinha extra, né, bem simples, às vezes a própria coisa, né, que é tão óbvia, a gente precisa ser dita, né? Lá no Instagram, para facilitar aí a vida de vocês, inclusive eu sei que muita gente não tem nem tanto tempo assim para estar, né, respondendo e tal ali no perfil. É interessante deixar montado um scriptzinho, né? Mais ou menos da fala das boas-vindas, de como vai ser direcionado ali a conversa até a saudação final, né? Deixar essas mensagens pré-editadas já. E aí, uma forma simples aí que vai auxiliar bastante vocês é também deixar essas mensagens já salvas no próprio Instagram. Todo perfil de Instagram tem essa função. Então, quando você abre lá o direct, aparece o microfone que você pode gravar, pode enviar imagem, né? E tem esse balãozinho aqui com 3 pontinhos dentro. Nesse balãozinho, quando você clica, vai aparecer essa janela aqui, onde você pode deixar respostas salvas,
né? Então, você clica aqui no mais e você pode adicionar já ali algumas respostas que geralmente você vai precisar utilizar com mais frequência, né? Às vezes é a apresentação de um produto ou serviço, para você não ter que ficar digitando tudo em todas as mensagens, né? Você também já pode deixar aí salvo, e quando for mandar, né, já vai facilitar aí muito todo esse processo. Nossa, Júlio, falei muito. É isso, sensacional, né, gente? Ainda tem uma conclusão aqui que eu queria falar com a Cleo. Primeiro, antes de dar o recado final, então não saia da aula ainda, que tem um recado muito especial para todo mundo aqui. Mas agradeço, ó, todo mundo te parabenizando aí, Cleo, tá vendo? Acho que a galera vai querer mais tem aula gente que não sua, cara. sabia que dava para salvar, tá vendo? O óbvio precisa sempre ser dito, né, Júlio? Tá vendo como que é? Gente, o Michel, que é o criador da Via Permuta, né? Privilégio ter o Michel aqui com a gente. Então, o Michel foi o cara. Geralmente, Michel, eu não sei se você tá me ouvindo aí, cara, quando eu apresentava a Via Permuta para alguém, você fala, cara, você é inteligente demais. Eu falei, não, não é eu não, é um cara lá de Belo Horizonte que criou, que trouxe isso aqui para a gente através da Via Permuta, né? Então, o Michel, fundador da Via Permuta, muito obrigado por estar aí com a gente, viu, Michel? Tamo junto, cara. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tamo junto. E é o seguinte, gente, o que o Michel escreveu ali é o recado que eu queria deixar final para você, né? Nenhuma empresa fica realmente grande se não colocar muita gente envolvida no processo. Então, a Cleo, gente, eu não sei nem onde que ela mora, para ser bem honesto, né? Se eu precisar chegar lá, eu vou ter que fazer uma pesquisa gigante aqui para chegar lá, né? Mas a Cleo já veio para Uberaba, já participou de evento com a gente. É muito legal poder contar hoje com a internet para a gente fazer uma aula dessa aqui. Eu estou vendo a Elani lá no Rio de Janeiro assistindo, estou vendo o Fábio Tanaka lá de Campinas, o Michel está em BH, o Zé Carlos está aqui, né, no restaurante que eu adoro de ele sempre comer ali em Perópolis, ali, né? Então, é lindo, velho, ver esse movimento que a gente pode criar online aqui, né? RJ presente, né, PQD? Então, o Luiz Felipe está ali no Rio de Janeiro também presente. E a Cleo, gente, ela só começou esse assunto aqui para vocês. Eu vou ser muito honesto. É até injustiça com ela querer que ela ensine alguma coisa em uma hora só. Hoje, para a Cleo poder trabalhar, nós temos estratégias de gestão de tráfego, por exemplo, né? Para a Cleo poder abordar, existem vídeos que você faz para atrair novos seguidores. Existe uma estratégia por trás do social selling, mas que sem a pessoa envolvida ali diariamente, e aí mais uma coisa que a Cleo esqueceu de falar para vocês, né, Cleozinha, é que nesses 6 meses aí, 7, 8 meses que você está com a gente, todo santo dia ela está na nossa reunião comercial. Todo santo dia. Então, assim, quando ela fala assim, eu sei até como que o Júlio fala, gente, você tem noção que eu faço reunião com a Cleo todo dia, né? Então, quando você vê uma profissional que dá certo, né, existe uma consistência e existe um trabalho de treinamento por trás também. Então, fica para a gente que nós estamos numa reunião de empresário, né? Pô, se eu não tenho tempo de fazer isso aqui, pô, não tem uma pessoa que está precisando de um dinheiro extra aí para fazer isso aqui para você 4 horas por dia. Não tem uma pessoa que você pode dar um treinamento para ela. A Cleo, né? Eu paguei treinamento para ela fazer, gente. Né? Ela não sabia fazer isso, não. Então, ela entrou aqui como psicóloga formada, né? E falou assim, você está disposta a desenvolver uma área na minha empresa que vai ser muito importante? Ela, top. Então, a Cleo, muito querida por todo mundo aqui, né, Cleo? E obrigado aí por você ter compartilhado um pouquinho com a galera, tá? Eu acho que a galera vai querer mais, eu acho, né? Não sei, né? Não sei se vocês vão querer mais. O fato é, se você quiser mais, antes de eu dar o último recado, dá um feedback da aula lá no nosso grupo. Quem é da Via Permuta, dá lá no grupo da Via Permuta, porque eu gravei a aula e vai ter uma galera que vai assistir essa aula, vai ter uma galera que vai fazer bastante leads ali com essa estratégia aí que a Cleo fez. Só para vocês saberem, ó, dentro do nosso social selling no mês, a Cleozinha conseguiu colocar, estou abrindo aqui, ó, 82 leads qualificados no nosso funil só esse mês, tá? Júlia, é verdade, ó, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, 82 só esse mês. Então, tem gente que não atende 82 leads no mês, né? Só a Cleo sozinha, em um canal de venda, nós colocamos 82 leads aqui dentro com isso aqui que ela acabou de te ensinar. O fato é, entre você saber que existe e você executar, existe um aviso, né? Então, agora chegou a hora de você pesquisar mais e executar aí na sua empresa. Último recadinho. Tem uma notícia triste acontecendo aqui, né, em Uberaba, isso está acontecendo em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Campinas. Eu tenho certeza que essa notícia o que está acontecendo no Brasil hoje é uma catástrofe no meio empresarial. Que é o quê? Várias empresas fechando as portas por conta de N fatores.
Não vou entrar para vocês aqui o que são esses fatores, mas uma das coisas que dá para a gente controlar é a nossa formação, o que a gente aprendeu sobre modelo de negócio. Então, nós estamos lançando aqui, na terça-feira que vem, ó, às 8 horas da noite, uma mentoria que é exclusiva para quem fizer inscrição num grupo de WhatsApp. Quem é do Via Permuta já vai receber isso aqui, fica tranquilo. Quem não está na Via Permuta ainda, né, está perdendo tempo de não estar, mas quem não está ainda também vai ter acesso, tá? Pode conversar lá no nosso direct, lá, que às vezes você entra por lá também, né? Mas o fato é, quem quiser participar dessa mentoria, eu vou compartilhar com vocês um modelo, como fazer um modelo de negócio à prova de crise, tá? Então, o modelo de negócio, gente, é a maioria dos problemas que eu vejo empresa quebrando, é a ausência de um modelo de negócio claro, recorrência, margem, formas de pagamento, captação, capilarização. Então, eu estou colocando agora o link aqui no chat. Se você clicar, você já está dentro do grupo, tá? Se você não conseguir clicar aí, é só chamar a gente lá no direct ou ali no WhatsApp que eu mando esse link para vocês. Essa mentoria vai acontecer daqui uma semana, né, Igão? É isso mesmo, né? Isso mesmo, dia 6. Dia 6, tá? Vai ser ao vivo, online, e eu vou compartilhar com vocês sobre modelo de negócio, para te ajudar na sua empresa a ficar à prova. Eu vou falar honestamente para vocês. Esse ano de 2025, desde o começo do ano, nós estamos falando, ia ser um ano difícil. Está se comprovando, tá? Teve gente que esperou o carnaval, não adiantou nada o carnaval passar, né? Então, ou seja, nós precisamos estar blindado com educação empresarial para a gente sobreviver nesse período, porque tem muita empresa de amigo meu fechando e que, por falta de, às vezes, uma informação, saber que existe um social selling pode salvar a sua empresa, tá? Então, isso aqui é uma missão social da Via Permuta, né? Eu assumi isso aqui. A Via Permuta tem um papel importantíssimo na formação empresarial, tá? Quem for de Uberaba tem uma outra novidade que eu vou contar, né? Aqui já abriu o jogo aqui já. O método Sniper também vai ter outra turma. Se você é aqui de Uberaba, procura saber lá com a sua gerente que nós vamos ter turma presencial do Sniper aqui em maio, tá? Beijo para vocês. Última coisa, agora você vai digitar o que você achou da aula da Cleo lá no grupo que você frequenta lá da Via Permuta. Escreve o que você achou lá para mim, para a gente ter um feedback e para a gente incentivar a Cleo a dar mais aula para a gente aqui, porque ela tem muita coisa ainda para compartilhar, tá? Então, fala lá no grupo da Via Permuta o que você achou da aula. Em breve eu disponibilizo a gravação para quem quiser assistir de novo. Não sei se a Cleo vai liberar os slides dela também, mas se ela liberar, eu coloco lá no grupo, tá bom? Beijo para vocês, gente. Foi um privilégio estar aqui. Cleo, obrigado, viu? Tamo junto. Parabéns aí. Arrebentou na aula, tá? Valeu. Fica com Deus, gente. Tô esperando o comentário de vocês, hein? Valeu.